Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma recente entrevista dada pelo presidente ucraniano Zelensky, que disse que o número de baixas, tanto russas como também ucranianas, estão aumentando e sobre como pretende manter o esforço defensivo do seu país diante da invasão russa. Neste domingo, 21 de julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em uma entrevista para a BBC, disse saber exatamente quantos soldados ucranianos foram mortos ou feridos no conflito, referindo que diariamente recebe relatórios dos seus comandantes com informações detalhadas sobre as suas baixas e com indicações, confirmadas ou estimadas, do nível das baixas russas. Na entrevista, o presidente ucraniano disse que nas últimas semanas, após o reinício do envio de ajudas militares dos Estados Unidos, Vladimir Putin reforçou os ataques russos em diversos setores, com destaque para o setor de Donetsk, e que, apesar da nova frente recém-aberta no norte de Kharkiv estar controlada, os combates naquele setor também se intensificaram, com Zelensky informando que, por este motivo, as baixas, tanto do lado ucraniano como do lado russo, aumentaram nas últimas semanas. Zelensky também referiu um dado curioso e muito importante sobre as baixas de cada lado. Segundo o presidente ucraniano, a Rússia tem uma baixa mortal a cada 2 ou 3 feridos, com a Ucrânia tendo, em média, uma baixa mortal a cada 8 feridos. Se essa informação corresponder mesmo à realidade do que acontece no campo de batalha, por que os feridos russos morrem com muito mais frequência do que os feridos ucranianos? Como todos vocês sabem, o campo de batalha é um local que, além de ser muito perigoso, é altamente insalubre, o que significa que até mesmo pequenos ferimentos, se não forem adequadamente tratados, podem rapidamente evoluir para situações médicas graves que podem incapacitar ou até mesmo matar um soldado. Desde o início dos tempos que os homens sabem disso, mas foi só muito recentemente, em termos históricos, que começaram a ser tomadas medidas efetivas para o tratamento adequado dos feridos em combate, com as primeiras experiências surgindo na Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865. Os tratamentos eram, obviamente, bastante rudimentares em comparação com os dias de hoje, mas havia ao menos alguma preocupação em limpar e tratar as feridas e em dar algum conforto aos feridos. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, essa preocupação aumentou ainda mais, surgindo, naquele conflito, os primeiros serviços médicos dedicados exclusivamente ao tratamento de feridos. No entanto, como os antibióticos só foram inventados 10 anos após o fim daquela guerra, o nível de mortalidade dos soldados feridos manteve-se sempre em níveis muito elevados, oscilando à volta de uma morte para cada 3 ou 4 feridos. Na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a taxa de mortes entre os soldados feridos diminuiu muito graças principalmente à penicilina, cujo processo de produção em massa foi criado nos Estados Unidos justamente para atender ao elevado número de infecções nos feridos em combate. Hoje, no século XXI, especificamente nas Forças Armadas dos Estados Unidos, a taxa média é de uma morte para cada 17 soldados feridos, graças ao tremendo esforço e investimento feito pelo Pentágono para tratar os seus feridos em combate, um esforço que começa no campo de batalha e que se estende até grandes e bem equipados hospitais espalhados por todo o planeta. Mas, se nos Estados Unidos a taxa média é de uma morte para cada 17 soldados feridos, como se explica que entre os ucranianos a taxa seja de uma morte para cada 8 feridos e, entre os russos, de uma morte para cada 3 feridos? Um dos motivos para isso é a terrível intensidade e brutalidade daquela guerra. O conflito que vemos hoje na Ucrânia é equivalente, em termos de intensidade, a grandes e terríveis guerras como a da Coreia e do Vietnã. Segundo estimativas oficiais e extraoficiais, somando russos e ucranianos, estão lutando neste momento na Ucrânia cerca de 1,2 milhão de soldados.
um número absurdamente elevado para os padrões da guerra mecanizada e automatizada do século XXI, com ambos os lados trocando, em média, de 15 a 25 mil disparos de artilharia todos os dias ao longo de quase 2 anos e meio de guerra. Com tantos soldados, tanta artilharia, tantos aviões e tantos blindados pelo campo de batalha, o nível das baixas e, principalmente, a gravidade dos ferimentos é algo que só foi visto na Europa nos tempos da Segunda Guerra Mundial há mais de 80 anos. E com relação à grande diferença entre a taxa de baixas letais entre os feridos ucranianos e russos, um dos motivos para isso é que os ucranianos estão lutando em casa, frequentemente a poucas dezenas de quilômetros de um grande e bem equipado hospital. Já os russos, como estão invadindo a Ucrânia, o seu avanço destruidor resulta, frequentemente, na destruição das principais infraestruturas das cidades por onde passam, o que inclui também os hospitais, o que significa que quando um soldado ucraniano é ferido, ele pode ser rapidamente evacuado para hospitais bem equipados a 30 ou 40 minutos da frente de batalha. Mas um soldado russo, quando é ferido, frequentemente precisa ser transportado por horas até finalmente encontrar um hospital que não tenha sido arrasado pelo seu próprio avanço. Mas, além disso, há um outro fator importante, que é a disponibilidade de recursos para tratar os seus feridos. Graças aos aliados ucranianos como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Itália, os hospitais ucranianos estão sempre bem equipados com todo o necessário para tratar ferimentos graves entre os combatentes, com aqueles realmente mais graves sendo até enviados para tratamento no estrangeiro. Mas na Rússia, a situação é bem diferente, com Putin obrigado a sequestrar parcelas cada vez maiores do orçamento russo para sustentar o seu esforço de guerra, reduzindo drasticamente o orçamento de outros setores, como por exemplo a saúde, afetando não apenas os seus soldados, como também e principalmente a população civil russa. Essa é, aliás, uma das estratégias que Zelensky quer seguir para garantir a continuação do seu esforço de defesa, garantindo tratamentos adequados aos seus soldados para, primeiro, aumentar o moral das suas tropas, que ficam com a certeza de que serão bem tratados em caso de serem feridos, e, segundo, para permitir que os soldados feridos, após o tratamento, possam continuar contribuindo para a defesa do país.